Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, Irmãs e irmãos, reunidos no amor de Cristo, em que queremos, nesta Santa Missa, oferecer ao Senhor todo o nosso ser, todas as nossas intenções, tanto em ação de graças, e também pedir perdão ao Senhor pelas nossas faltas, em que de modo particular estamos a começar, e que já começamos com a missa crismal, o sagrado Tríduo Pascal. Vamos reconhecer as nossas faltas, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, para sermos dignos de celebrar esta Santa Eucaristia. Arrependidos, confessemos os nossos pecados. Confesso e a vós outros, que eu quero muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande peço à Virgem, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Christe,
Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício e o banquete da nova e eterna aliança, fazei que recebamos neste sagrado sacramento a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: no dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na palheira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa. É a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante. E não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu. Elevarei
o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo. O cálice de bênção é a comunhão do sangue de Cristo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Ele, que amara aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar,
Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham por via telemática, desejamos todos que o Senhor esteja sempre conosco. É isso que nós devemos sempre almejar e desejar nas nossas vidas, porque sem Deus a nossa vida não podemos dizer que não vai em frente, mas a nossa vida caminha erradamente. Nós temos de sempre caminhar com Deus. E hoje celebramos esta quinta-feira da Ceia do Senhor dentro desta grande semana e que chamamos a Semana Santa. E hoje, já ao começar do dia, os sacerdotes e toda a comunidade tivemos o privilégio tanto de renovar as nossas promessas, a bênção dos olhos, e tudo isto parte deste grande dia que nós celebramos, este sagrado Tríduo Pascal. E nesta celebração da Santa Missa, que é a comunhão que nós todos celebramos, mas é uma comunhão com o Bispo, é uma comunhão e renovação também das promessas dos sacerdotes. Hoje celebramos coisas muito especiais, a instituição da Eucaristia e a instituição do Sacramento da Ordem. E para aqueles que foram à missa crismal, acho que tiveram ocasião de ouvir, tanto do Senhor Arcebispo, o que é que ele privilegiou aos sacerdotes. Essas palavras que nos brindaram do sacerdote, muitas vezes do mundo incompreendido. E a sua função parece ser menos importante, mas afinal é uma pessoa de grande referência, por onde essas pobres mãos passam este sacrifício da Eucaristia. Essas pobres mãos e pecadoras, assim podemos dizer, santas e pecadoras, representam a Cristo no mundo. É tudo isto uma graça, tanto para a comunidade e também para nós, aqueles que exercemos este mistério do ou esse ministério do sacerdócio. Então, caríssimos irmãos,
refletindo tanto nos textos que hoje estamos a acompanhar e a viver e ouvir, podia fazer convosco aquilo que nós coletamos na oração coleta. Fazei, Senhor, que a participação neste grande sacramento nos faça receber em plenitude a caridade e a vida. Receber em plenitude e a vida. Estamos a celebrar a ceia do Senhor. Se bem sabemos, ceia significa a última refeição, podemos dizer assim, dos camponeses. É aquilo de comer e ir para a cama. E para nós, que vivemos uma vida citadina, assim podemos dizer, depois do jantar ainda temos miminhos antes de nos deitar. Temos lanches antes de nos deitar, uns e outros. Mas é isto que significa ceia. A última refeição que Jesus tomou com seus discípulos e deu um mandamento, um preceito. E também, dentro desse contexto, estamos a falar da primeira leitura do livro do Êxodo, dos preceitos da ceia pascal no Antigo Testamento, em que o Senhor, por meio de Moisés, faz uma aliança com o povo de Israel preso do Egito. Se já sabemos e muitas vezes ouvimos e talvez lemos também na Sagrada Escritura esse desenrolar das pragas que o Senhor mandou ao comando do Egito, do faraó. E quase esta foi a última. Os primogênitos, o Senhor aniquilou os primogênitos do Egito. Por causa do quê? Da dureza do coração do faraó. A dureza do coração daquele que não queria libertar o povo. Então, esta celebração, como toda a Santa Eucaristia que nós participarmos, significa liberdade. A Eucaristia significa mesmo liberdade. Mas essa liberdade significa ainda mais nos nossos tempos que podemos recuar, significa mesmo liberdade da escravidão, liberdade das nossas paixões e dos nossos pecados. Precisamos ser livres. Parece que a escravatura ainda não acabou. O faraó não desapareceu das nossas vidas. O faraó ainda continua a reinar no nosso mundo de uma outra maneira e de outras formas. E como o Papa Francisco ressalta, apesar da nossa evolução tecnológica e tanto mais, mas nós continuamos presos. Não continuamos a assumir essa liberdade que Deus quer para conosco. Então, esta primeira leitura nos fala, detalhe por detalhe, como deve ser celebrada esta nossa liberdade, esta nossa saída da escravidão para a vida, da escravidão para a liberdade. E essa verdadeira liberdade. Uma das coisas que ressalta aqui no texto, são tantas e tantas, podemos ressaltar esse sentido de união. Mas por quê? Que o Senhor, ao fazer essa aliança, recorda os filhos de Israel presos, mas que devem ser solidários com as outras famílias. Esta Páscoa é celebrada em comunidade, em comunhão. É aquilo que a Santa Missa, como disse, é comunhão, unidade. E aquelas famílias pequenas, menos numerosas, devem unir-se e juntar-se a outras para comer o cordeiro ou o cabrito todos juntos. Quer dizer, livre dos nossos egoísmos. Quanto nós temos tanto para dar aos outros, mas não queremos até partilhar. E sabemos aqueles que são necessitados, aqueles que têm limitações, mas nós não queremos enquadrá-los na nossa comunidade ou na nossa família, no nosso grupo. É mais ou menos ressaltar isto, o sentido de família. Não estamos a falar aqui, fala-se de família, mas não estamos aqui a falar só de família no sentido de parentalidade. Estamos a falar de família de vários laços, sanguíneos, não sanguíneos, parentalidade, não parentalidade. É isso que nos congrega na Igreja de Cristo, celebrar a Páscoa do Senhor. E se antigamente esta celebração feita pelos os israelitas na terra do Egito era sinal de libertação, fazer isto até que eu venha. No Evangelho vimos isso. Então é mais ou menos isso que devemos continuar com essa cerimônia de unidade. E a primavera celebrava-se na primavera. Primavera é sinal de uma vida nova. Estamos a viver agora. As folhas e as flores, ou melhor, as flores e as árvores renascem.
Então, o que é que vai mudar na nossa vida no dia de hoje? Assim podemos nos perguntar. Estamos a renascer? Conseguimos nós matar, como aqui se fala, matou os primogênitos do Egito. Sabemos o que é que significa um filho primogênito para nós? Significa o herdeiro do trono. Significa aquele que tem sucessão. Quer dizer que não havia sucessão para o faraó para continuar com a escravidão daquele povo. E nós conseguimos meter um fim do nosso primogênito do mal dentro de nós. Conseguimos cortar ou podar essas árvores dentro de nós para começarmos a florir novamente, com uma nova folhagem. Não voltar ao antigo, não voltar à maldade, mas voltar ao amor e tudo mais. E o dia de hoje, que nos reserva também, é isto que celebramos, a instituição da Eucaristia. Falamos da Eucaristia e olhamos, talvez, uns para o altar, outros olham para o Padre, mas tudo é isto que faz a Eucaristia. Não há Eucaristia sem o sacerdote ou sem o Padre. Não é isso? Quem é que celebra a Eucaristia? Quem é o ministro da Eucaristia? É o sacerdote. Não é isso? Então, a ordem está ligada a este ministério. É isso que devemos olhar. E tudo isto no Evangelho depois vamos perceber que esta instituição é um serviço, não é um privilégio. É um serviço, não é um cargo. Não é um posto, é um serviço. Repita essa parte. Ministério, que antigamente a etimologia da palavra ministro significa escravo. Nós somos ministros e todos nós, como batizados, que bem nos recordamos, foi-nos recordada ou nos dita estas palavras no nosso batismo. Tu és sacerdote, rei e profeta. Então, todos nós participamos do sacerdócio comum. E o sacerdote, o padre, o ministro ordenado, é este que participa deste ministério ordenado. E que é a imagem e semelhança de Cristo, que representa Cristo. É que eu disse aquilo que o bispo tanto recordou. Apesar dos seus defeitos, apesar de ser incompreendido, apesar de tanto mais, é representação de Cristo no meio de nós. É Cristo que Ele representa e é outro Cristo no meio que Ele faz acontecer aquilo que Paulo nos recorda nesta leitura de hoje aos Coríntios. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor. Anunciar a morte do Senhor, para muitos parecia ser uma derrota, mas anunciar a morte de Cristo significava para o futuro a Páscoa. E aquilo que dissemos, não há morte sem ressurreição. Era preciso que Cristo passasse pelo sofrimento, pela paixão, morrer e ressuscitar. Então, Paulo, nesta leitura, só nos recorda, como ele diz, o que recebi do Senhor. É aquelas palavras que todas as vezes nós escutamos. Nem a primeira vez, não vamos dizer que são novatos a ir à missa. Essas palavras deviam estar bem gravadas em nós, quando o padre faz a consagração. No fim da ceia, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. É Cristo a doar-se para nós. É Cristo a oferecer-se para nós. Isto é para vocês. E fazer isto em memória de mim. E até que eu venha. E também tomou o cálice. E de igual modo disse quase as mesmas palavras. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Que será derramado por quem? Ou para quem? Por vós. Não é por Cristo. Cristo não oferece o sacrifício para si próprio. Oferece para nós. É isso que nós recordamos todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós somos, arranjamos intrigas com os outros, todas as vezes que nós fizemos mal aos outros. É Cristo que voltamos a crucificar. É Cristo que voltamos a entregar na cruz. É Cristo novamente na sua paixão. Então, tudo isso que Ele venha. Então, é o sinal de que comportai-vos bem. Vivei uma vida de amor e caridade. Assim passamos para o Evangelho.
amou-os até ao fim. Amou-os até o fim. E Cristo continua a amar-nos. O fim de Cristo não foi a cruz, como bem sabemos. O fim de Cristo, ou melhor, a cruz ou a morte, foi o ressurgir de uma vida nova. Então, a ressurreição e a Páscoa que havemos de celebrar significa tudo isso. O amor de Cristo eterno em nós. E o gesto que nós vamos fazer aqui, representativo dos 12 discípulos, o lava-pés, tem todo este sentido. Por que o lava-pés e por que talvez Cristo procurou demonstrar com gestos e palavras aos seus discípulos uma única coisa, que a muitos de nós nos falta: humildade. Humildade. Podemos dizer que amamos, mas se nos falta humildade na nossa vida, nada. E Cristo, ou melhor, São Paulo nos diz isso. Tanto o amor nos falta se não formos humildes com os outros. Podemos oferecer tantas coisas, cantar várias línguas, fazer tantas coisas, mas se nos falta o amor que nos leva à humildade, nada somos. E que é o gesto de lava-pés, por quê? No tempo de Jesus e até agora, como frisei aqui, a questão da escravidão, este serviço era reservado para quem? Para os escravos e os servos. Depois dos seus senhores voltarem do campo, tanto às tardes ou às noites, para vir tomar o seu banquete e outra coisa, eles estendiam os pés. E os escravos vinham com água morna. É tudo muito mais com tanto cuidado lavar o pé do seu senhor. Sabem o que é isto? Se usavam botas ou sandálias e outras coisas, sabemos o que é, né? Aqueles que usam sapatos agora fechados, olha, já sabemos o cheiro depois que vem ali, né? Mas era o serviço de escravos. É por isso que Pedro diz: olha, Senhor, não, eu sei quem tu és, como Pedro já havia dito a Jesus, eu sei que tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, não és digno de lavar os pés. Se tu és o meu Deus, meu Senhor e meu Deus, por que vais lavar-nos os pés? A não ser dar-me um banho. E Jesus é muito claro com Pedro. Pedro, não vais compreender esse gesto agora. Fala de gesto até, mas uma ação. Mas é isto tudo para demonstrar no meio de vocês como deveis aprender e a viver. Isso tudo começamos por nós sacerdotes. Como repeti, que o serviço ou melhor, o ministério de sacerdote é mesmo ministério. Não é para regalias, não é para privilégios, não é para ganhar posições, mas é servir, como Cristo serviu, fazendo bem. E todos, até os más, é aquilo, o padre ou sacerdote deve estar preparado para todas essas, para os extremos e para os extremos todos. Falamos para falar com o mais baixo da sociedade e talvez o mais alto, quando assim puder. Mas o privilégio todo é para os mais desamparados. É para aqueles que mais precisam. Se calhar aqueles não precisam. É isto que Cristo veio. Eu vim ao mundo para que todos tenham vida e vida em abundância. E quem vive na pobreza, quem vive no sofrimento, não se sente amparado. Não se sente justificado neste mundo. Perde o sentido da vida. Mas então nós devemos buscar e ajudar os outros a refazer este sentido da vida. Então, caríssimos irmãos, é isto com as palavras de Cristo. Aquilo que ele diz tanto a Pedro, e que nega dar a Pedro um banho naquele momento. O banho significa renovação, ou melhor, o batismo. Cristo sabia que Pedro acreditava. E Cristo sabia que Pedro estava batizado por ele. Então, caríssimos irmãos, nesse sentido de estarmos limpos em nós próprios, o lava-pés seja talvez para nós um sentido que deve meter-nos a refletir, como sinal disto tudo. Se nós vamos à Eucaristia cheios de orgulho, com falta de amor, sem humildade, não recebemos nada. Não temos graças nenhuma. Podemos comungar, receber o pão com Cristo e outras coisas mais, mas não, dentro de nós não há fruto. E precisamos desse fruto. E este fruto deve desenvolver-se
também visivelmente, fazendo ou exercendo a caridade fraterna. Utilizando a caridade fraterna. Fraterna quer dizer ver todos como irmão, todos somos nós criaturas de Deus. Então, caríssimos irmãos, que o Senhor que nos deixou este exemplo, o Evangelho fala no final, exemplo que, para que assim como eu fiz, façais vós também. É um imperativo, façai vós também. Então, como cristãos, façamos o gesto que Cristo fez, o gesto de amor para com os outros. Assim seja. Pessoas que vêm ao lava-pés, fazem um favor de se aproximar.
Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo Papa, pelo nosso Bispo e pelos presbíteros da nossa Igreja de Évora, para que viva o seu sacerdócio como serviço e se deem sem limites aos irmãos, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, reconheça que Ele quer o que todos façam, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos cristãos divididos entre si, para que o memorial da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a Santa Unção e a Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar no banquete eterno do vosso reino, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Concedei-lhe, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós, foi imolado. É alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que vos digneis aceitar, abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo Francisco José, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Em comunhão com toda a Igreja, celebrarmos o primeiro dia da semana, o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, os dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
Cornélio Cipriano, Lourenço Crisógono, João e Paulo, Cosmo e Damião, e todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo, sempre, auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Nós vos oferecemos neste dia, em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício perfeito, espiritual perfeito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho. Na véspera da sua paixão, ele tomou em suas santas e adoráveis mãos o pão e, elevando os olhos para o alto, para vós e a Deus Pai Todo-Poderoso, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos defuntos, a quem chamastes para vós: Maria Marta Guerreiro, Bento Esteves Valente e seus familiares defuntos. Concedei-lhes, Senhor, a paz, e a todos aqueles que partiram, marcados com o sinal da fé, dai-lhes o eterno descanso e o sono da paz. E concedei-lhes, Senhor, a eles e todos que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz. A nós, pecadores, vossos servos, que esperamos a vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires,
João Batista Estevão Matias, Inácio Alexandre, Marcelino Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda Luzia, Inês Cecília Anastácia e todos os santos, recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criaste todos os bens, lhes dás a vida, os santificais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos verdadeiramente filhos de Deus, ousamos rezar com fé a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim também o nosso perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dê ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhes a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Por
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do reino eterno, por Cristo nosso Senhor. Em seguida, vamos fazer a transladação do Santíssimo para um outro lugar, mas falamos aqui junto ao cartório. Mas antes disso, vamos fazer a adoração do Santíssimo para nos encaminharmos onde será guardado o Santíssimo. E para recordar que amanhã vamos celebrar a Paixão do Senhor e não temos missa. É a Paixão do Senhor que celebramos no dia de amanhã. Então vamos cobrir as cruzes, desnudar o altar, e são ambientes, podemos dizer assim, de reflexão, mais do que ambientes de luto, de tristeza, mas de refletirmos o sacrifício da paixão que o Senhor fez por nós. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra. É a reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vós sois o pão vivo que desceu do céu. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão,
Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a sua Mãe Deus Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Ascensão, bendito o nome de Maria Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito nos seus anjos e nos seus santos. Estes dias que se seguem, vamos viver o santo silêncio. E agora que vamos, sem nos despedirmos assim oficialmente, guardar o Santíssimo. E quem quiser o adorar, está aqui junto à sacristia. Bendigamos ao Senhor. Vamos começar, se quiser.